Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcel Van Hatten retrucou ataques recebidos após se envolver em confronto com o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e voltou a reagir a atos tirânicos e arbitrários de Alexandre de Moraes, ministro do STF, e a perseguições realizadas pelo ministro Luiz Felipe Salomão contra o desembargador Thompson Flores. O parlamentar voltou a questionar. Repito, as Forças Armadas servem à Constituição, que inclusive diz que o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República, o Lula. É isso que diz a Constituição, no artigo 142, a quem sou oposição. Ou as Forças Armadas, em vez de seguirem o que diz a lei e a Constituição, aceitam ordens ilegais e inconstitucionais emitidas pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente por Alexandre de Moraes. Outro sim, o congressista lamentou que o comandante do Exército confirmou que realizou encontros com Alexandre de Moraes. Marcel avaliou. O que se viu na audiência pública da Comissão de Relações Exteriores foi como se chama uma barata voa. Aliás, um silêncio sepulcral primeiro e depois uma tentativa de explicar o inexplicável. Confirmou-se, inclusive, o que diz a imprensa, que o general Tomás consulta-se com Alexandre de Moraes, inclusive para fazer remoção de oficiais do Exército. Ele confirmou. Eu esperava que um comandante do Exército se consultasse, quem sabe, com o presidente da República, mas com o ministro do Supremo Tribunal Federal? É triste que nós tenhamos chegado a essa situação. Dessa maneira, Marcel complementou: as nossas Forças Armadas precisam voltar a servir a Constituição e não ter medo nem ser cúmplice de um homem ditador, Alexandre de Moraes. Eu, com certeza, defendo que as Forças Armadas voltem a servir a Constituição e tenham lealdade, portanto, ao povo brasileiro e não a um homem supremo, muito menos que dele tenham medo ou sejam cúmplices. No ensejo, o deputado proferiu severas críticas contra Luiz Felipe Salomão, corregedor responsável por afastar o desembargador Thompson Flores, indicado em 2008 ao Superior Tribunal de Justiça por Luiz Inácio Lula da Silva, cuja principal ambição, e só trabalha por isso, é como o personagem Muttley, medalha, 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 é agradar os poderosos. Luiz Felipe Salomão trabalha só para tentar chegar justamente ao Supremo Tribunal Federal. Agora, persegue aqueles que colocaram Lula na cadeia e inclusive aumentaram a sua pena em virtude das robustas provas. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião.
Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, aqui venho defender o projeto. Não está no painel, né? O número do projeto. O requerimento 1042, que é o livro branco de estratégia de defesa nacional. Livro branco. Obrigado, deputado Maria do Rosário. Mas eu quero aproveitar esse momento que estamos falando de defesa, senhor presidente, para dizer que hoje nós tivemos uma audiência na CREDEM com os chefes das Forças Armadas e lá eu tive a oportunidade, senhor presidente, de perguntar diretamente ao general Tomás, ao ministro Múcio e aos demais comandantes da Aeronáutica e da Marinha, a quem, afinal de contas, as Forças Armadas servem. Se elas servem no Brasil a lei e a Constituição, ou se servem a Alexandre de Moraes. Repito, as Forças Armadas brasileiras servem a Constituição, que inclusive diz que o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República, eu sou oposição ao Lula, é o que diz na Constituição, no artigo 142, ou se as Forças Armadas, em vez de seguir o que diz a lei e a Constituição, aceitam ordens ilegais e inconstitucionais emitidas pelo Supremo Tribunal Federal e mais especificamente por Alexandre de Moraes. Senhor presidente, o que se viu na audiência pública da Comissão de Relações Exteriores foi como se chama, uma barata voa. Aliás, um silêncio sepulcral primeiro e depois uma tentativa de explicar o inexplicável. Confirmou-se, inclusive, o que diz a imprensa, que o general Tomás consulta-se com Alexandre de Moraes, inclusive para fazer remoção de oficiais do Exército. Ele confirmou. Olha, eu esperava que um comandante do Exército se consultasse, quem sabe, com o presidente da República, mas com o ministro do Supremo Tribunal Federal. É triste que nós chegamos
tenhamos chegado a essa situação, senhor presidente. Vamos encaminhar favoravelmente o livro branco da defesa, porque ele é só uma tentativa de desburocratizar e compilar a legislação. Agora, que as nossas Forças Armadas precisam voltar a servir à Constituição e não ter medo ou ser cúmplice de um homem ditador, Alexandre de Moraes, isso com certeza eu defendo. Eu com certeza defendo, senhor presidente, que as Forças Armadas voltem a servir à Constituição e tenham lealdade, portanto, ao povo brasileiro e não a um homem supremo, muito menos que dele tenham medo ou sejam cúmplices. Obrigado, senhor presidente. Para encaminhar ao contrário, o deputado Marcos Polon. Consulto o plenário se nós podemos votar o requerimento por acordo. Senhores líderes, por acordo? Aqueles que forem favoráveis ao requerimento de urgência 1024 de... Palavra, então. Senhor presidente, deputado Pompeu de Matos, inclusive peço que se me agregue o tempo de liderança do Novo, se for necessário. Eu quero aqui lamentar, senhor presidente, deputado Pompeu, lamentar a perseguição que continua sendo feita àqueles que combateram a corrupção no Brasil, aqueles que conduziram a Operação Lava Jato, aqueles que julgaram os criminosos revelados pela Operação Lava Jato e aqueles que julgaram os recursos, deputado Osmar Terra. E quero fazer uma menção especial aqui a um homem probo, cujos conduziram a Operação Lava Jato, aqueles que julgaram os criminosos revelados pela Operação Lava Jato e aqueles que julgaram os recursos, deputado Osmar Terra. E quero fazer uma menção especial aqui a um homem probo, cuja trajetória de 37 anos de Ministério Público e magistratura não justificam, sob hipótese nenhuma, a injustiça que se está cometendo contra ele. Falo aqui do desembargador gaúcho Carlos Eduardo Thompson Flores. Deputado Osmar Terra, Vossa Excelência bem o conhece. Tenho certeza que se alia aquilo que estou dizendo agora. Ver um homem do quilate de Thompson Flores, que aliás muito bem poderia estar hoje sentado e honrando uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal por sua trajetória ilibada, seu notório saber jurídico, afastado por uma decisão política do Conselho Nacional de Justiça. Primeiramente por um corregedor, e coloco entre aspas, indicado em 2008 ao STJ por Luiz Inácio Lula da Silva, cuja principal ambição, e só trabalha por isso, como o Motley, né? Medalha, medalha, medalha. Luiz Felipe Salomão só trabalha para agradar os poderosos, para tentar chegar justamente ao Supremo Tribunal Federal. Agora persegue aqueles que colocaram Lula na cadeia, inclusive aumentaram a sua pena em virtude das robustas provas. Deputado Osmar Terra, o processo foi apenas anulado. Apenas entre aspas, porque é um absurdo aquilo que aconteceu. Os criminosos não foram absolvidos. E agora o que nós estamos vendo é a perseguição não só a Thompson Flores, a Lorici Flores também, a Gabriela Hart, a Danilo Pereira Júnior e a todos aqueles que ousaram combater a corrupção no Brasil. Por isso, caros colegas parlamentares, fica aqui a minha manifestação de profundo repúdio. E pude manifestar-me diretamente ao desembargador Thompson Flores, dizendo-lhe que num tempo de trevas, ele é luz. É melhor ser injustamente punido
do que viver lucrando às custas da desonestidade. Eu quero dizer aqui, senhor presidente, que este momento que vivemos no Brasil é sombrio, é triste, mas vai passar. E homens como o desembargador Thompson Flores e os demais hoje perseguidos serão lembrados pela injustiça que é cometida aos bons. E certamente os maus que hoje perseguem terão também a punição que lhes é devida. Por isso, a discussão sobre a instalação da CPI do abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral tanto assusta os ministros do Supremo. Vocês já imaginaram Sua Excelência Alteza, ditador do Brasil, Alexandre de Moraes, indo ao Senado e depois vindo ter com o presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo a imprensa, sem estar nada na agenda? Por que será que ele veio aparecer aqui na Câmara dos Deputados de repente? Começou-se a falar em instalação de CPIs, e sabemos, é algo que é absolutamente natural. Há 5 na fila, aquela que nós protocolamos, eu e outros 170 parlamentares, é a terceira. Podem funcionar até 5 concomitantemente, e basta ter fato determinado, número de assinaturas e tempo previsto para funcionamento, que CPIs devem ser instaladas. Isso é líquido e certo, direito da minoria. Aconteceu com a CPI do Covid, lá no Senado da República, teve que ser instalada, deputado Terra. Também aqui vão ter de ser instaladas. O que será que estão querendo? Bloquear a minoria parlamentar de fazer o seu trabalho? Bloquear o parlamento de enfrentar os abusos de autoridade cometidos pelo STF, pelo TSE, e incluo agora também o Conselho Nacional de Justiça? Com todas as críticas que tenho ao ministro Luiz Roberto Barroso, e incluo os demais que têm se mantido calados em relação aos abusos cometidos pelo ditador Alexandre de Moraes. Pelo menos nesse caso, como presidente do CNJ, e em relação à juíza Gabriela Hart, disse que o que estava acontecendo era um absurdo. Eu digo que está acontecendo um absurdo contra todos, repito, que ousaram combater a corrupção, e contra todos os brasileiros que ousam denunciar a ditadura e que são perseguidos com censura, bloqueio de bens, bloqueio de contas bancárias e até mesmo com a prisão. Milhares de brasileiros sofrendo com as agruras da prisão injusta, de tornozeleiras eletrônicas abjetas, perdendo seus empregos, perdendo relações familiares e de amizades, porque não conseguem sequer sair de suas comarcas sem autorização judicial. É chegado o fim do abuso, é preciso que ele se encerre. E se eles lá, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e nesse momento em particular o ministro Alexandre de Moraes, não querem fazer isso por amor ao país e à pacificação que deveria ter sido já feita depois do período eleitoral, é responsabilidade desta casa fazê-lo por intermédio dos instrumentos que lhe competem. E o mais importante, sem dúvida nenhuma, nesse momento, é a CPI do abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Fica aqui, portanto, senhor presidente, a minha mensagem de profundo repúdio às perseguições que estão acontecendo quando o desembargador Thompson Flores e outros que fazem justiça, com J maiúsculo, no Brasil, a despeito das injustiças que fazem aqueles que dizem defender a democracia, a Constituição, o Estado de Direito, mas que atacam todos eles e também a liberdade. Vamos trabalhar para recuperar o nosso país. Não, pô, tá filmando você. Só para concluir, presidente, e a função deste parlamento não se omitir, e eu jamais, pelo bem do nosso Brasil, me omitirei. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Marcelo Van Hatten. Quero agradecer também ao deputado Eduardo Veloso, que nos substituiu aqui com sabedoria, ele que representa o estado do Acre.
E quero chamar à tribuna nosso honrado deputado Délio Pinheiro, e eu tenho a felicidade, deputado Délio, de estar presidindo a sessão, seu colega de partido. Senhor presidente, isso aqui, eu só vou pedir assessoria se puder me alcançar, aqui a nota técnica. Sem uma competente assessoria, a gente é quase ninguém aqui. Muito obrigado, Lia. Esse projeto de renda básica energética, apesar, como temos dito muitas vezes, da boa intenção, está aqui o relator Lafayette, ele acaba criando mais o subsídio cruzado. Ele acaba, na verdade, sob o argumento de ajudar os mais pobres, encarecendo para toda a população o custo da energia. E, além disso, pouco claro resta do relatório a que nós tivemos acesso, como funcionará a disponibilização de linhas de financiamento do BNDES para investimento em infraestrutura, fabricação de bens e prestação de serviços vinculados ao programa. Por isso, senhor presidente, caros colegas parlamentares, deputado Pedro, que dá a honra aí de acompanhar o discurso, nós estamos solicitando a retirada de pauta do projeto para uma melhor discussão e alinhamento das expectativas de quem quer que a energia chegue mais barato a todos, e claro, também aos mais pobres, mas que não haja esse custo por meio, tanto no subsídio cruzado como de linhas de financiamento pouco claras. É preciso que esse tipo de projeto seja melhor debatido em comissões e não da forma como está sendo proposto na noite de hoje. Portanto, nós encaminhamos favoravelmente a retirada de pauta, senhor presidente. Eu vou solicitar orientação de bancada. Antes, porém, quero conceder à deputada Maria do Rosário 1 minuto, deputada. Obrigada, senhor presidente. Eu quero registrar e agradecer ao presidente Lira ter compreendido